Bem-vindos à última sessão do dia, né? A nossa famosa e tão esperada oficina sobre COIL, cursos de colaboração online, Collaborative Online International Learning Courses. É um prazer ter o Christian Wilhelm conosco. Christian Wilhelm é o responsável pelos cursos COIL na Universidade Humboldt de Berlim. Christian é formado em Ciências Sociais e coordena os projetos COIL, então, na Universidade Humboldt de Berlim. O trabalho de Christian se concentra na criação de parcerias internacionais, na promoção de inovações de ensino digital e na capacitação de alunos para colaborar além das fronteiras. Por meio de workshops e desenvolvimento de cursos, ele ajuda os educadores a projetar experiências de aprendizado inclusivas e globalmente conectadas que superam as distâncias geográficas e promovem a compreensão intercultural. Então, Christian vai nos ajudar, né, a pensarmos juntos, a refletirmos e também a trazermos as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas sugestões também enquanto esse formato de colaboração, né? Nós temos hoje preparado um pequeno input, né, uma pequena introdução do Christian ao que é, né, COIL, para entendermos um pouco melhor. Depois, em seguida, vamos passar a bola ao Frank, que está junto com Robert Stock desenvolvendo, e Freya Frese também, né, numa parceria entre USP e Universidade Humboldt de Berlim, um desses cursos COIL. Então já podemos aproveitar que eles estão aqui para compartilharem um pouco sobre como que eles têm traduzido, né, se apropriado também dessa ideia. Temos também conosco no âmbito virtual, pelo que eu entendi, os colegas David Sperling e Victor Próspero. David Sperling da Universidade de São Paulo também, bem-vindo, David. E Victor Próspero, que está atualmente como fellow na Universidade de Princeton, que também estão desenvolvendo a partir dos famosos Flex Funds, que talvez o Christian também vai explicar, talvez brevemente também, né? Estão em desenvolvimento através dos Flex Funds, que são tipos de financiamento a partir da parceria estratégica entre USP e Humboldt. Um outro projeto de COIL, então eles vão também trazer essas reflexões de um começo de projeto, né? de um momento de projeção realmente. E se vocês quiserem, eu acho que o Jamie também está presente ainda, né, que participou da mesa anterior já, sabendo que o horário já é tarde em Berlim, então vamos ver quanto que ele aguenta, mas Jamie, oi Jamie, também temos realizado, na verdade nós temos já, né, realizado, concluído um projeto COIL, que era uma espécie de piloto, né, entre Berlim e a USP, entre a Universidade Técnica, no caso, e a Humboldt, num curso, num diálogo entre dois cursos que nós realizamos. Nós não preparamos uma apresentação, tá? Então, acho que vou, talvez, sugerir que Frank, depois David e Victor, e depois Jamie, eu podemos, na nossa maneira interativa, espontânea, também trazer algumas reflexões, certo, Jamie? Então, é isso. Mas vou passar para a Christian para explicar um pouco o formato agora. Obrigada. Muito obrigada, Laura, por me convidar para aplicar para esse FlexPronto, que fez possível esse workshop aqui em São Paulo, estar aqui em pessoa. E a gente já discutiu esse COIL Format, e eu estou super feliz em falar sobre a ideia do COIL, e eu espero ouvir sobre a sua experiência até agora. Eu gostaria de fazer um tipo de brainstorming para como o Humboldt e como essa parceria estratégica pode colaborar no nível de ensino. A gente já fala, a gente já colaborou,
E a gente sabe que essas colaborações são muito comuns nas universidades, mas essa opinião é mais para os estudantes, mas a ideia é trazer aqui, trabalhar juntos e para a saúde planetária. Se a gente vai discutir a saúde planetária, nós devemos pelo menos conectar alguma parte do planeta e discutir isso. Muito obrigada pelos intérpretes, porque me dá muita honra estar aqui, porque eu sou o único que não fala português, então muito obrigada por fazer esse trabalho tão especial para mim. Eu preparei essa pequena apresentação e eu quero apresentar para vocês o conceito do COIL, nosso entendimento do COIL, o que é o projeto que está por trás, como é que é o por trás da cena aí. Então, o BCOIL é um projeto que, na Universidade de Berlim, e eu vou dar uma introdução sobre o conceito geral do COIL e tentar mostrar para vocês os benefícios, na minha opinião, por que o COIL tem esse benefício para os estudantes, mas também para as conexões, e mostrar também os recursos do BCOIL para apresentar para vocês esses recursos, os estudos de caso do COIL, essa relação entre a USP e a Humboldt University, e a troca de ideias no final, e desenvolver, talvez, uma futura colaboração. Então, o que quer dizer COIL? COIL quer dizer uma colaboração, uma aprendizagem internacional colaborativa online. Basicamente é isso. O BCOIL, o B é de ser COIL. Então, esse é um projeto conjunto de 9 universidades de Berlim, as grandes, as maiores, a Universidade de Humboldt, a Free University, Technical University Charlie, elas são todas partes desse conjunto de universidades que estão alinhadas, e a gente tenta promover isso não só pela Humboldt, mas também para as outras universidades em Berlim. Então, o que está por trás desse projeto em Berlim é promover a internacionalização, o currículo do nosso programa de estudo e fazer essa experiência internacional, que é o BCOIL, que seja uma força internacional para estudantes que não sejam móveis, ou seja, que não consigam sair do seu país. Então, tem muitos países que não conseguem trabalhar ou não têm os recursos financeiros, outros não têm a possibilidade de viajar porque eles têm responsabilidades para suas famílias. Então, eles estão nessa sua cidade, mas essa mobilidade virtual dá a possibilidade de entrar em contato nessas tradições acadêmicas que a gente trabalha. E o conceito virtual do COIL também está aí para desenvolver um crescimento no século XXI para essas pessoas que estão familiarizadas com essa experiência virtual. E também existe o conceito sustentável de estabelecer a internacionalização, que as pessoas não têm que sair, as pessoas não têm que viajar o tempo todo, e você não vai ter esse contexto da universalização, mas você não precisa estar viajando. Você pode atingir os seus objetivos sem a viagem, entendeu? Com o conceito do COIL. E isso pode abrir esse espaço para mais pessoas. E também nós temos os projetos de baixo para cima, e nós tentamos aprender pela experiência, pelas nossas palestras, nossos conceitos. Nós temos um período de financiamento de 3 anos, então nós temos uns padrões de qualidades para o COIL. O COIL é muito flexível, nós estamos aprendendo o tempo inteiro, tentativa e erro, e nós estamos tentando encontrar as melhores práticas e recomendações. Eu sei que é um pouco complicado, eu estou aqui, mas a gente vai ter algumas normas de qualidade, como implementar o COIL. Bom,
Aqui eu tentei explicar o conceito do COIL num gráfico. Então, a grande vantagem é que é muito flexível. Você pode ajustar as suas necessidades, as suas experiências, o que você quer fazer. A ideia por trás é que você se conecta a 2 cursos específicos em 2 universidades, a Humboldt, a Universidade de Berlim e a USP. E isso tem a grande vantagem que você não tem que pensar em transferência de créditos, porque os cursos se mantêm na universidade e os estudantes continuam no sistema da universidade. Você só está conectando o curso A com o curso B com esse elemento do COIL, que eu chamo de colaboração COIL, e essa colaboração em 2 níveis diferentes. Então, essa colaboração entre as palestras e quais são as casas que você quer conectar, como você quer conectar, com que frequência você quer se reunir. E tem outros pontos importantes, e principalmente é o caso do estudante. Do lado esquerdo, você consegue ver as medidas. Você começa o COIL para 1 ou 2 semanas, depois você pode ir até um semestre inteiro. Depende da universidade e dos países. Você tem semestres totalmente impossível você concatenar as coisas. Às vezes você consegue fazer o COIL para um período curto de tempo. Mas o mais importante é que você junta estudantes de diferentes países em grandes grupos que trabalham juntos de maneira colaborativa, não só corporações, mas eles têm que conversar entre eles e eles têm que trazer as diferentes perspectivas, e os estudantes realmente aprendem muito sobre a perspectiva e tem essa abordagem holística sobre um tema específico. O mais importante é como você consegue chegar nas palestras, dependendo da experiência da palestra, que tipo de colaboração eles preferem. Nós podemos fazer isso de maneira sincronizada ou pode fazer não sincronizada, como troca de e-mails, trabalhando juntos. E também isso diminui o problema da linguagem. Você tem estudantes que não entendem inglês, talvez eles tomem o curso na Alemanha e eles falam, bom, nós só temos que trabalhar junto durante 2 ou 3 semanas e durante essas semanas você pode transferir e você pode preparar vídeos, você pode fazer essa troca de vídeos, comentar um com os outros. Então, não é uma interação direta. Você pode mostrar como isso funciona, mas existe uma garantia desse trabalho que já existe. Então, de alguma forma, e também você não necessariamente tem que trabalhar junto nesse curso com o mesmo conteúdo. O COIL ele é interdisciplinar e você só tem essa questão intercultural, essa diversidade cultural e dessa equipe interdisciplinária. E nós temos o tamanho da estrutura para a COIL. Essa, mais ou menos, é a recomendação. Mas, em geral, nós recomendamos fazer isso em 4 etapas. Então, na primeira etapa, você tenta conectar as ferramentas, os 2 grupos de estudantes, você tem algumas atividades e você acaba desenvolvendo uma segurança. Você tem entrevistas, você tem o seu espaço virtual e na segunda etapa você começa a discussão comparativa para todo mundo estar no mesmo nível. Você tem a saúde planetária e nós temos em São Paulo, isso é na Alemanha, na França, e é uma discussão que uma outra etapa, um elemento chave é a questão da fase colaborativa, que você tem que trabalhar juntos e
eles têm que resolver problemas. Normalmente, ele termina, o resultado é um produto, e eles conseguem escrever um ensaio juntos, e você tem ele produz resultado é um produto, como um vídeo, um ensaio, alguma coisa diferente, e finalmente eles fazem comentários em blocos. Então, isso é como você vai olhar para isso. E no final, você vai ter uma apresentação de tudo isso, vocês voltam juntos, e também você pode refletir nessa jornada do COI, o que você aprendeu disso, e você também tem que discutir os problemas técnicos pessoais que você teve no final como parte da sua experiência. Isso vai te ajudar a desenvolver a tua personalidade, mas também o seu desenvolvimento acadêmico. E sim, a razão por que você deve fazer isso, por que você deve se preocupar com o COIL, isso é uma questão, para extrovertidos, sabe? Você tem que... Mas eu acho que vale a pena, você tem que fazer palestras, tal. Se você tem a possibilidade de mostrar o seu portfólio para os seus professores, a sua capacidade de ensino, melhorar a sua capacidade, você tem esse engajamento internacional. E também eu acho que você abre para corporações internacionais que podem ser estendidas como uma rede global, seu network global. Então, é importante uma pessoa que quer começar essa cooperação internacional. Por exemplo, você pode encontrar, através de professores que tenham começar a fazer o mesmo tema de pesquisa. Eu acho uma boa maneira de você conhecer outras pessoas. Não pensar com uma coisa muito grande, mas começar com 2 ou 3 semanas de COIL no seu curso e falar, bom, eu consigo trabalhar com essa pessoa, agora nós podemos trabalhar juntos porque nós estamos na mesma página. E também isso melhora as suas habilidades interpessoais. Você passa a lidar com diferentes pessoas, diferentes personalidades, diferentes tipos de comunicação. Eu diria que isso é muito importante para o COIO, a experiência que você vai ter no COIO, você tem a possibilidade de realmente inovar a sua pedagogia, suas habilidades didáticas e tentar novas coisas. E diferentes técnicas e tentativa e erro. Porque não é um curso inteiro, não é um processo de pesquisa inteiro. Então, é uma maneira divertida de fazer isso para todos, né? Para o estudante, para quem participa, para o professor. Então, é um benefício muito grande para o estudante. Outra vez, ele vai ter uma perspectiva global. Como a Lara mencionou, eu trabalho com um programa de mestrado internacional e parte do meu trabalho é juntar os estudantes numa só sala de aula, trazer diferentes perspectivas, diferentes histórias numa aula só. Isso enriquece a ciência social e isso é muito importante, você ter diferentes pessoas nos seus seminários e não é só uma questão de aprendizagem, mas é aprendizagem em conjunto. Essa parte é muito importante. Isso é algo que nós vamos ter que fazer no próximo nível com o curso do COIL. E os estudantes têm que conversar de um próximo. No curso do COIL, você tem essa experiência internacional de uma maneira muito fácil. E os estudantes que desenvolvem habilidades globais do século XXI, eles aprendem a trabalhar juntos e é uma coisa que eles têm que fazer depois da sua graduação, né? Eles têm que trabalhar junto com diferentes pessoas e, claro, isso também aumenta o engajamento e a motivação dos estudantes, que é uma coisa nova e os estudantes normalmente são curiosos e é interessante para eles conhecer novas pessoas e, às vezes, os estudantes têm que viajar, estudar no estrangeiro e eles não conseguem. Então, com o curso COI, você
tem essa experiência internacional sem ter que fazer essa viagem. E talvez esse seja o primeiro passo no próprio país para depois que eles sejam preparados para essa experiência internacional que eles vão precisar no futuro. E esse projeto BCOIL, ou seja, COIL, nós começamos a desenvolver com o apoio dos recursos para palestras e para os estudantes também, e torna possível você apresentar o conceito do COIL. Nós temos vídeos de como fazer, how to. Na verdade, são 7 vídeos em geral, e tem uma introdução passo a passo. Você encontra isso no YouTube. E se você gosta disso, você quer conhecer mais, também nós temos uns cursos de autoaprendizagem. Isso é acessível para todo mundo. E isso é na plataforma do Humboldt. Você tem esse endereço aqui embaixo. E você pode ter 6, 7, 8 horas de curso sobre o COIL. Então, se você precisa de um vídeo mais curto, você tem o What COIL, e depois você pode entrar nesse curso de autoaprendizagem mais aprofundado. Principalmente para os estudantes, porque nós acreditamos que essa aprendizagem intercultural é muito importante para o estudante, para eles saberem como lidar com diferentes pessoas, diferentes culturas. Você tem os extrovertidos, os introvertidos, você tem pessoa que precisa de mais estrutura, outros que precisam de menos estrutura. Se você trabalhar junto, você tem que lidar com tudo isso. E por isso nós desenvolvemos um jogo, que é o jogo profissional sério, em que os estudantes podem brincar ou jogar, eles têm que lidar com diferentes personalidades, e eles começam a se autorrefletir sobre que tipo de personalidade são a deles e com quem você trabalha melhor. Então, tudo isso, todos os estudantes participam, e você vai encontrar tudo isso nessa página. Mas nós não temos só isso. Nós temos outros recursos, nós temos o PIBO, gente como eu sou responsável pela Humboldt, e se você preferir ter uma colaboração com outras universidades, nós temos uma pessoa responsável para os cursos COILs, que estão preparados a ajudar e tem esses parceiros colaboradores em outras instituições, e que pode dar esses conselhos técnicos para os cursos COIL. Então, só para finalizar, eu espero que eu tenha convencido vocês de que esse é um conceito super legal. Espero que vocês queiram se juntar à Revolução COIL e que exista essa colaboração mais profunda entre as instituições. Então, agora estou aqui para pegar as perguntas. Muito obrigado pelo seu interesse no COIL. Você pode contar comigo a qualquer momento. Então, agora eu quero ver a experiência de vocês com os cursos do COIL. E, bom, é isso do meu lado. Muito obrigada. Thank you, Kristen. Obrigada. Eu estou olhando para vocês. Vocês acham que aguentam um pequeno input do Frank e também dos colegas David, Victor, Jamie e eu podemos compartilhar um pouco e depois entramos em discussão a partir desses exemplos, ou tem perguntas urgentes? Também não quero... Tá bom. Então vou passar a palavra para Frank, então. Tá? Tá. Funciona. I will stay in English. I'll talk English. Obrigado. Eu falo inglês, então eu vou... Obrigada por colocar minha apresentação, eu vou falar inglês. Então, eu vou representar um grupo de 3 pessoas. Freya Frisa, da USP,
da sociologia, eu e Mr. Stock. E recebemos os fundos Flex e queremos, no próximo semestre, começar a trazer a aula da História Cultural da Humboldt University. Eu quero dar 2 cursos, uma na Humboldt e uma na USP. Então, esse é o framework e o título é sobre construção de casas em zonas costeiras tóxicas. Então, é um habitat multiespécies. Acho que eu não vou me repetir muito. A gente recebeu alguns fundos para desenvolver isso. Vou falar um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que isso entraria em outros painéis de hoje e de ontem também. Como muitos de vocês sabem, há uma grande presença de mangroves, de mangues, aqui no Brasil. Então, eles são muito importantes quando a gente fala de CO2 e também da biodiversidade para as áreas costeiras. O que é muito importante, interessante, falando do ponto de vista histórico e socioantropológico, é que aqui no Brasil os mangues vêm sendo muito importantes, um lugar historicamente importante para que as pessoas se encontrem, falem sobre quilombos e hoje também na defesa da biodiversidade, por um lado, e também nos conflitos de urbanização e de industrialização. Então, esse é o tópico no qual a gente está trabalhando. A gente vai falar sobre as ameaças de espécies invasivas, urbanização, expansão da urbanização e limitação dos mangos, e a industrialização e resíduos tóxicos e outras formas de poluição. O caso que estudamos será no Rio de Janeiro e em São Paulo e possivelmente estudaremos na Bahia, onde podemos visitar. A gente trouxe algumas imagens. Essa é de Cubatão. É uma das maiores, das primeiras refinarias da Petrobras em Cubatão. Uma foto que eu tirei há 3 semanas. E a outra foto é de 70 anos atrás. Não mudou muita coisa, mas quando você se aproxima e vê de perto, muita coisa mudou. Então, olhando o panorama dessa perspectiva, quase nada mudou. Mas, olhando de perto, sim, a gente vê as perdas da biodiversidade. E é por isso que a perspectiva de várias escalas é importante. É importante olhar também o detalhe para ver as plantas menores e a gente tem que olhar também os panoramas costeiros que a gente vê hoje em dia. Então, é importante olhar várias espécies como indicadores. A gente quer fazer isso com os estudantes, olhar a caranguejos e siris, olhar as plantas. Repito, não somos biólogos, a gente está olhando como sociologistas, antropologistas e historiadores culturais. Então, acho que eu já comentei, né? A gente começou... quem fez os vídeos está aqui, porque ele participou das entrevistas. Foi o Lúcio Teles, ele que filmou. E também Camila Pierrobon, que é uma outra antropóloga, e a gente começou a produzir o material que a gente quer usar para o COIL, que é um breve vídeo. Então, a gente tem cerca de 1 ou 2 horas de vídeo que podemos usar e atualmente estamos produzindo um breve documentário de 8 minutos, mas isso vai ser uma parte. Então, temos diversos materiais de entrevistas e imagens já produzidas que podem ser usadas para o COIL. A pergunta mais tarde será como podemos fazê-lo. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu trouxe esse breve vídeo, é só para dar um exemplo para vocês. A gente pode ver uma forma tradicional de pesca de siris. E o Rafael foi em Magé, foi na Baía de Guanabara, e o que ele está fazendo aqui
é tentar encontrar o caranguejo na água. E no fim desse fragmento, a gente vê que ele não consegue encontrar um. Isso é porque, como ele explicou na entrevista, o comportamento do caranguejo, do uçá, que é o tipo de caranguejo uçá, mudou por causa da mudança climática e do aquecimento. Então, ele agora começa a se mover mais cedo para as partes mais secas do mangue. Então, a gente vê que tem muitos insights naturais, tem muitos insights que mostram, tem muitos insights que a gente pode inferir sobre o aquecimento global de acordo com o comportamento, a mudança do comportamento no caranguejo. A gente quer apresentar isso aqui para os estudantes para que eles possam refletir, tanto em Berlim quanto na USP, para que eles possam trabalhar nisso. Somos 3, Freya Fraser, Frank Müller e Robert Stock. A gente é uma equipe interdisciplinar de professores na USP e na Humboldt. E os antropólogos são Camila Pierobon e Lúcio Teles, o cameraman. E outros colaboradores são Jamie Baxter, que vocês já conhecem, que está aqui conosco virtualmente, e a Laura, obviamente. Sim? Então, basicamente é isso. A gente está preparando um curso para o próximo semestre. Queremos produzir materiais para aprendizado e juntos a gente quer refletir nos approaches metodológicos e discutir teorias juntos. A nossa ideia básica é que a gente vai continuar contribuindo na página já existente e, quem sabe, a Laura e o Jamie também. Queremos motivar também os alunos a incluírem o caso dos mangues e vários métodos, usar as formas como eles creem para expandir. Podem ser vídeos, podem ser pesquisas de arquivos, insights e expandir esta plataforma juntos. Então, é basicamente essa a nossa ideia. Então, como é que a gente pode fazer esse aprendizado? Essa é a minha pergunta. E qual é a plataforma e qual tecnologia é a ideal para isso? Sim? Muito obrigada, Frank. Maravilha! Acho que é uma apresentação muito inspiradora para ver como é que a gente pode colocar isso na prática, mas é um caso muito concreto. Acho que é também perfeito. Talvez a gente tenha o nosso viés sobre o que a gente apresenta, porque porque o Davi, o Vitor e o James são parte desse projeto, que é o site que vocês acabam de ver, a plataforma. Começou como um resultado de uma iniciativa de design que eu e Jamie aplicamos, conseguimos um projeto chamado Repairs and Struggles e conecta Jakarta, Belém e São Paulo. E daí a gente vai construir essa plataforma, a gente construiu essa plataforma chamada Repair and Struggles. E agora a gente está focando na expansão dessa plataforma e acomodar um pouco do material. A gente começou, Jamie e eu, com um projeto inicial e agora Frank, Norbert, Davi e Vitor. Eu notei que eu estou falando inglês? É um longo dia hoje, então. Mas eu acho que todo mundo me entende aqui, né? Então, sim, só para levar ao Davi e o Vitor, eu não sei que língua vocês escolheram para falar, e se vocês apresentaram uma breve apresentação, mas sintam-se à vontade. E talvez o Jamie possa depois entrar e compartilhar os pensamentos. E cumprimento, eu já digo que língua nós escolhemos. Laura, agradeço muito o convite para estarmos aqui com você. Preparamos um input extremamente breve, tá? Já imaginando que vocês estão já bastante cansados por conta desses 2 dias de atividades.
Eu, infelizmente, não consegui estar com vocês. Eu estou no campus de São Carlos, da USP, e Vitor em Princeton, certo, Vitor? Isso mesmo. Então, vamos lá, rapidamente. Nessa mesa, nesse encontro, nessa oficina focada em modos de ensino colaborativo à distância, a gente traz aqui uma proposta, né, também financiada por um flex funding da Humboldt University, de diálogo entre USP e Humboldt, num projeto específico, que é esse que tem o nome de Environmental Matters, a Digital Platform for Transdisciplinary Research and Teaching Collaboration between HU and USP, com a Cláudia Mareis à frente pela Humboldt University. A Cláudia Mareis, ela é a coordenadora do cluster de excelência Matters of Activity, eu aqui, junto com Laura, Vitor Próspero e uma equipe muito interessante, dentre eles Lúcio Teles e Kaká, que são videomakers e trabalham muito bem com as mídias digitais. Nesse edital aí, estratégico, né, de parcerias estratégicas, lançado pela Humboldt em 2024. Qual foi o objetivo da nossa proposta? A criação de um repositório que estará vinculado a esse site que a Laura acabou de mencionar, no qual a gente colocará um material, faremos uma produção audiovisual e multimodal de experiências de trabalho com um tema bem específico, né, que tem vínculos claros com aquilo que vem sendo trabalhado já nessa mesa e nas mesas anteriores. No caso específico, esse tema das zonas ribeirinhas de luta. Esse tema dialoga com pesquisas que Jamie, Laura e outros, e nós também temos realizado, que envolvem, dentre outros temas, o conceito e práticas de saúde planetária, o pensamento e práticas que envolvem os mundos mais que humanos e também os mapeamentos multimodais. Especificamente em relação à plataforma, nós estamos organizando ela em função de 3 modos, e todos eles aqui, modos de pensamento cartográfico, de leituras do território, que a gente pode chamar de mapear, caminhar e evidenciar. Como os 3 têm as suas especificidades, mas também podem articular uns com os outros. Esses 3 verbos, eles vêm com o diálogo, né? Não só com esse tema principal que nos interessa para essa plataforma, mas também dando um zoom out a esse grande projeto de pesquisa, há uma questão muito específica. Se, por um lado, falamos de ensino colaborativo à distância, nos parece que no campo da arquitetura e do urbanismo, da geografia, da sociologia urbana e assim por diante, é fundamental ler e aprender com os territórios. Como associar um aprendizado à distância, né, uma colaboração à distância, que, num certo sentido, tem os seus territórios, mas ela é também desterritorializada, com os territórios em que esses coparticipantes habitam. E como aprender uns com os outros a partir desses territórios. Então, me parece que aqui esse é um desafio importante, não só para as atividades COIL, como um todo, mas para o nosso projeto de pesquisa em específico. Aqui eu coloco essas imagens para que a gente tenha clareza, né, de 2 modos que conhecemos muito bem de ensino. Um ensino à distância, em que usamos ferramentas como essas aqui que estão nos mediando, o Zoom, o Meet, por um lado, e por outro lado, logo abaixo, um Miro board, em que vamos ali construindo juntos
as referências, os elementos da reflexão, então aí vamos sistematizando o material coletado, né? À direita, a gente tem aquilo que chamamos de estudo de caso no território, com as suas, com a sua concretude, né? E com uma outra forma do pesquisador se colocar diante da pesquisa, do professor e do aluno se colocar diante do aprendizado, que é esse que coloca o próprio corpo no território e que vivencia e que dialoga com as problemáticas desse território. Então, como fazer uma associação entre esses dois mundos? O mundo de uma colaboração digital com esse mundo de uma realidade concreta que ocorre num lugar e não necessariamente no outro, mas que pode trabalhar por complementaridade. Essa imagem, eu acho que ela é significativa, esse conjunto de imagens é significativo de várias ações que temos empreendido, né? Não só nós, mas Laura, Jamie e assim por diante, como essas que estão aqui. Eu passo para o Vitor, para que ele dê o contexto dessas imagens, e aí seguimos. Olá, pessoal. Boa tarde aí. E obrigado, Laura. Obrigado, Davi, por passar a palavra. Eu vou ser bem breve também. Acho que o Davi já falou o essencial é, é, dessas metodologias, o essencial dessa combinação, né, do online com a atuação no território. Eu acho que essa atuação no território é fundamental como uma forma de aprendizado concreto e ativo, né, na relação com essas metodologias que ele mostrou, do mapear, caminhar, evidenciar. E nesse caso, esse é um caso, um dos muitos casos, né, e que muitos casos possíveis e um dos casos que fizeram parte desse projeto e de onde eu venho, de onde eu me encontro com o projeto, para além da USP, né, e da colaboração via universidade, que é esse encontro da universidade com os movimentos coletivos e com a comunidade, nesse caso no Bexiga, em São Paulo, no centro de São Paulo, né, através do coletivo Salve Saracura, que vinha já desde 2019 trabalhando com práticas muito próximas dessas metodologias de mapear, caminhar e evidenciar, especialmente evidenciando a presença das águas através das nascentes que continuam, muito presentes no espaço urbano, mesmo no centro de São Paulo, evidenciando a história através da paisagem urbana, de um casario ainda presente, que mostra a relação da população que ali mora com outros momentos, evidencia outras paisagens que existiram ali antes daqueles prédios, e tudo isso sempre conectado por essa forma de caminhar. O coletivo Salve Saracura sempre fez caminhadas com escolas, com grupos diversos, manifestações como essa, com o tecido, né, para evidenciar por onde está passando o rio. Aí também tem uma foto de um teste de água que o Lúcio também filmou. São materiais que vão ajudando a compor, por exemplo, a plataforma e, e que são, acho que tem um potencial muito grande se compartilhados com estudantes dos diferentes lugares, né? Compartilhando as experiências de diferentes territórios. Então, esse é um caso, é um exemplo em que tem essas várias camadas que vêm sendo evidenciadas, a história oral, a arqueologia que está ali presente hoje com achados do Quilombo do Saracura, entre outros aspectos. E isso, acho que o Davi pode passar para o próximo slide, que é nesse projeto que a Laura comentou, que conectou Berlim, Jacarta, São Paulo. O Salve Saracura foi conectado através do Atlas do Chão, que tem a prática de mapeamento muito bem desenvolvida e com uma reflexão importante sobre isso. E esse foi um momento muito importante de conectar com experiências em Berlim, como o Floating University, com o pessoal de Jacarta, que trabalha também com olhar para a qualidade da água, com questões muito parecidas. Então, acho que tem um potencial muito grande que evidencia essa conexão entre estudantes, né? Como foi dito aqui sobre o COI. Eu acho que a possibilidade dos estudantes se conectarem através do seu contato com o território, dessa pesquisa muito concreta,
Acho que tem um potencial muito grande. E só para adicionar uma última coisa que eu acho muito importante que nessa relação com o território, com comunidades, movimentos, que é muito presente na Universidade Brasileira através da extensão, tem sempre um caráter do aprendizado com o território, mas também dos trabalhos colaborarem, fortalecerem movimentos coletivos que estão atuando fora da universidade. Então, isso se expandindo e sendo usado para fortalecer essas práticas de ensino, acho que também é muito potente. Acho que passo de volta para o Davi e animado com a Obrigado, conversa. Vitor. Então, para finalizar nosso input aqui super rápido, eu trago essa imagem que talvez vocês conheçam, ela não é tão nova, de 1964, fazem já alguns anos, algumas décadas, né? Que o Paul Barron realiza para. E aí a gente está aqui, está no universo da tecnologia e está no universo. É o começo da criação da internet, né? E ele está mostrando aqui como, a partir dos pontos localizados nos 4 diagramas, os pontos estão no mesmo lugar, né? E como a gente pode criar redes centralizadas, redes descentralizadas ou redes distribuídas. Então, acho que com esses diagramas é possível a gente pensar não só no universo, no mundo globalizado, ou barra, né, pensarmos aqui, né, uma lógica planetária, quais são os pontos que estão sendo considerados? Né? Quais são as formas de conexão entre esses pontos que também estão sendo considerados? Eu acho que isso é super importante para a gente pensar o COIL mais o aprendizado no território, né? A gente pode ter estruturas mais verticais, estruturas ramificadas, ou estruturas realmente distribuídas, e que cada um dos pontos, né, eles têm sua singularidade, mas eles têm relevância para a construção da rede, né? Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa. Acho que, na verdade, isso aqui é menos uma constatação e mais um desafio, tá? A vencermos. Thank you so much, David and Victor, and also Frank, and in extension also Freya and Robert for sharing your insights. Por compartilhar. E olhando para você, Jamie, eu mudei para o inglês porque é mais fácil para mim falar diretamente com o Jamie. E eu não quero falar muito, porque eu gostaria de ouvir de você sobre, e também do Christian, você pode talvez adicionar quanto ao que o Frank mencionou e o que o Davi falou também. Olha só, é hora de dormir. Olha só, o tempo voa, né? Bom, sim, eu só queria compartilhar que eu falei isso para o Christian antes e a gente convidou não só o Agnaldo está aqui também conosco, que tem uma experiência muito impressionante com o aprendizado internacional e ensino internacional, e também foi interessante convidar o pessoal, um representante do Centro de Cultura e Extensão, dos cursos da Universidade de São Paulo, que rege esses cursos da Universidade de São Paulo, porque eu acho que o que todos vocês mencionaram, de alguma maneira, e também no que o Davi, a apresentação do Davi e do Vitor apareceu, é esse potencial do COIL de incorporar esse tipo de aprendizado que vá além da experiência clássica da sala de aula. Então, nós temos que conectar internacionalmente, também nós temos esse potencial, porque vocês já estão se abrindo, pensando fora da caixa, e você pode conectar, então, essa experiência, essa interação de um conhecimento que não é só acadêmico. E eu gostaria de, rapidamente, fazer esse teaser aqui para o Jamie, que também trabalha em corpos de água, porque nós sabemos que nós temos esse interesse em comum em diferentes contextos de urbanização, né? E o Jamie e eu, nós estamos muito interessados
porque a gente sempre brinca falando que o Jamie ele é um designer urbano, eu sou uma antropóloga urbana, eu estava dando aula de feminismo, de conceitos femininos, de cuidado e preparo, e o Jamie estava dando aula no Aquífero de Berlim, um estudo no Aquífero de Berlim, e o que a gente faz de uma maneira muito rápida, havia uma comunicação entre os estudantes desses dois cursos, porque existe uma correspondência planetária, né, Jamie? Uma correspondência de multiespécies. E foi quase como ter esse pen-pal, né? Porque como a ideia inicial do Jamie era voltar nessa ideia de troca de cartas físicas. Você mandava uma carta, escrevia uma carta de estudante para estudante, carta de correio. Então, foi uma maneira muito interessante de confrontar, isso da minha perspectiva, de confrontar as maneiras de fazer o conhecimento. Porque dos meus estudantes, de repente, você tem os designers no estúdio do Jamie, que está planejando, projetando, resolvendo programas. Não é só o Jamie que faz esse trabalho, mas é uma maneira como você pensa esse estúdio, né? E, de repente, esse estudante se torna os pen-pals críticos para esse estúdio de design. Então, vamos dizer que também, dessa maneira, de uma posição no sul global, do chamado sul global, dando feedback para um bando de designers que não são tão ocidentais como você imaginaria, porque você tem vários estudantes da América do Sul em Berlim, então existe uma dualidade aí. Mas foi uma maneira muito interessante, e é isso que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Eu não sei se você tem algo a dizer, Jamie. É um resumo bastante bom. Eu acho que o que vale a pena dizer, em cima do que o Christian estava dizendo, sobre o tipo de componente experimental do COIL, que a gente pode ver muitas dessas colaborações no COIL. Então, que funciona muito bem. E essa questão da experimentação e essa ideia de escrever cartas cresceu muito com relação à falha da tecnologia, porque a gente tentou, eu tinha 30 estudantes, a Lara tinha mais ou menos a mesma quantidade, tentar juntar todo mundo num laptop ou um Zoom, cada hora falando, mas virou uma coisa meio complicada. Meu filho está falando aqui atrás, eu estou pedindo para ele ficar quietinho. O pessoal, eles estão contribuindo para a conversa, mas bom. Então, realmente, ele cresceu desse tipo de colaboração tecnológica. Foi super interessante, foi um refresco, né? Uma mudança, uma coisa muito interessante. Claro, diferentes idiomas, então nós acabamos performando essa diferença. Então, escrever cartas permite que você consiga se comunicar, você tenta falar e performar. E teve um fato muito peculiar que eu falo, e uma coisa que eu gostaria de refletir sobre, normalmente existe esse momento de quebra o gelo para todo mundo ficar confortável, e você acaba expondo as situações meio embaraçosas, e isso é fantástico, e os estudantes continuavam, então, a escrever cartas fora do nosso momento acadêmico. Então, foi super interessante. Eu diria que talvez uma reflexão final, David, os diagramas que você mostrou, eu adoro esses 4 diagramas. De alguma maneira, você centraliza essa rede num ponto específico. Eu acho que existe uma batalha que contínua com isso. E finalmente, essa jornada final, que é essa rede mais distribuída, você imagina os coils, junto com os projetos, junto com outros pedacinhos no meio do caminho, ele te aponta a essa rede, que é essa rede densa, como essa teia tensa. Qual coil é cada parte? Então, eu acho que isso é super legal. E é uma colaboração contínua em diferentes constelações.
e é uma maneira muito rica de... Isso tem sido muito produtivo também. Bom, eu acho que isso que você acabou de falar é super interessante. Conforme você abre a sua sala de aula, é uma caixa de Pandora que você está abrindo. Então, você não está só se conectando com outras pessoas, com outras salas de aulas, mas você tem a ideia de que talvez a gente possa ir para fora, né? Então, vamos pensar nessa questão de múltiplas perspectivas, e é muito importante você ter isso. E não é um automatismo de você tentar ter essa quantidade de perspectivas na sua sala de aula e sair da sua sala de aula no seu ensino. Então, você está abrindo para uma coisa totalmente nova e experimentar, e tentativa e erro, e, de alguma forma, você ter esse... É um bom início. E vamos ver onde que isso nos leva, né? Então, acho que é uma jornada muito interessante. A gente vai receber isso de volta dos estudantes. Como eu mencionei para o Jamie, também o que eu fiquei sabendo é que depois das colaborações do COIL, alguns estudantes, não todos, mas eles continuaram se conectando. Então, isso é um pouco da sustentabilidade que... Às vezes eles estão em Berlim, mas eles não vão para o mesmo seminário. Mas alguns dos COILs, nós temos outros continentes, outros países. Então, você pode ter novas conexões. Isso é bem sustentável. Would you like to... Em português. Arnaldo, do you want to show... Foi uma coisa perfeita. Você estava falando de segunda-feira sobre isso. Eu falei com a Laura sobre isso. E colegas internacionais, e talvez... I think it's for... Boa tarde e boa noite para quem está online e distante. Vou tentar resumir muito brevemente, né? Agradecer a oportunidade de poder estabelecer essas conversas e espero que elas possam fomentar outras iniciativas. A experiência, muito brevemente, era um curso online feito sobre Global Media Education entre Finlândia e Hong Kong. E eu fui convidado para dar uma aula, para levar a perspectiva da América do Sul para os colegas, mas eu já tinha uma experiência de colaboração com a formação de professores na área de saúde de Moçambique durante 5 anos, dentro de projeto japonês. Então, eu acabei levando também um pouco da experiência de lidar com a educação midiática na África, em Moçambique, mas também aqui na América do Sul. E esse ano deu certo de fazermos a oferta desse curso em um horário que possibilitasse os estudantes da Universidade de São Paulo participarem. O grande desafio, como eu comentei com o Christian na segunda-feira, é que o curso ele é online, então em tempo real. Então, sincronizar os colegas que a gente tinha ministrantes desde o Canadá, Brasil, África, Finlândia, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul, e estudantes Macau, Azerbaijão, África do Sul, Tanzânia, Lesoto, Camarões, Brasil, Equador e Colômbia. Então, a gente conseguiu acertar os fusos horários, ao mesmo tempo, às 6 da manhã no Canadá, às 8 da noite no Japão, todo mundo online por 2 semanas, 3 horas diárias no Brasil, das 8 às 11, e fazendo as atividades também com a plataforma Moodle ou atividades online, para trazer essa temática, então, para lidar com a educação midiática, a educação digital, em diferentes contextos que são atravessados por diferentes regimes, por diferentes religiões, por diferentes perspectivas. A gente terminou as 2 semanas, 10 encontros.
Era para eles terem terminado hoje, dia 14, o prazo para entregar a última tarefa. Em função da instabilidade dos sistemas USP durante essa semana, a gente já postergou para a próxima semana. Alguns momentos compartilharam as experiências, perspectivas, em outros momentos conseguiram, dentro, né, do possível, realizar atividades colaborativas online de análise de material produzido, basicamente material audiovisual, e, ao mesmo tempo que tem essa perspectiva global, deles preservarem os aspectos culturais nas produções que eles fazem para ensinar conteúdos ou formarem outros professores, né? A expectativa agora é para setembro, uma nova oferta, agora favorecendo o horário finlandês, mas pela segunda vez, agora incluindo a América do Sul e África, porque eles chamavam global, mas era um global de Ásia com Europa e não a parte sul, né, do globo. Então, acho que foi muito interessante e um desafio para os estudantes. A língua era o inglês, mas muitos usando ferramentas de AI para poder lidar com essa questão. Então, a ideia agora é conseguir englobar mais participantes, mais pessoas, e partiu dos estudantes uma demanda de um outro curso, para que eles pudessem também continuar, enfim, ampliando o repertório de experiências interculturais e ampliando essas experiências com outros parceiros. Uau, impressionante. Sou da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo. Yeah, I mean, this is the best example I've ever heard. Esse é o melhor exemplo que a gente podia ter. Perguntas? Temos comentários, perguntas que vocês gostariam de compartilhar? Assim, eu achei sensacional conseguir vários fusos. Vai para então ter um diálogo, né? Me lembrou uma pesquisa do, acho que é Armando Silva, que é um pesquisador colombiano, que no começo dos anos 2000 ele queria tratar sobre os imaginários urbanos. E aí ele conseguiu conectar 13 cidades latino-americanas, né? E naquela época foi um feito. E aí em cada cidade eles conectaram pesquisadores de áreas distintas. Então, aqui em São Paulo, foi no MAC, foi o pessoal das artes contemporâneas, mas teve lugares que foi da psicologia, provavelmente algum lugar da geografia, e eles tinham uma metodologia bem específica, que era registros visuais da cidade, fotografia, análise de material, na época tinha revista impressa, né? Análise de material impresso e aplicação de questionários, assim, E aí tem esse livro dele que chama Imaginários Urbanos, Bogotá, São Paulo, e ele tem para a Argentina. Então, quando você foi falando, lógico, você está num curso que ele é no ambiente virtual, mas me lembrou essas conexões que envolvem mais de 10 lugares, né? Muito interessante. E é isso, assim. Pode ser? Não tenho perguntas. Está ótimo. Legal. Thank you. Yeah. Thank you. Muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência comigo. Tive esse insumo teórico e eu acho que funciona muito bem. É muito importante para continuar essas colaborações. Eu espero que nós consigamos continuar em contato e que a gente consiga fomentar essa colaboração estratégica entre a USP e a Humboldt, ensinando juntos, e que seja a maior parte para o estudante. Assim, e espero que a gente faça coisa juntos, porque isso é muito importante. E muito obrigada por compartilhar. E, Laura, muito obrigada por organizar esse workshop, porque foi muito, muito bom.
ter você conosco presencialmente, todas as conexões que você fez na USP também, né? Justamente com o colega Agnaldo, a gente tinha se encontrado e desencontrado novamente, então são essas redes que importam realmente para fortalecer as colaborações entre Berlim, né, no total, na nossa famosa aliança de universidades e a USP, né? Acho que nessa semana depois eu vou compartilhar fofoca com vocês todos, mas aconteceram várias coisas importantes que eu espero que vão, né, fazer com que realmente, né, essas colaborações que nós todos na luta, né, estamos fazendo e como o Christian também mencionou e o colega Agnaldo também acertou, né, que claro que gera mais trabalho para nós, né, então é realmente importante ver que tem também interesse em apoiar esse tipo de colaborações, né, fazer com que elas sejam mais sustentáveis. Então, muito obrigada, gente, a todos. Foi maravilhoso. Obrigada, dear Jamie, also for staying so long. Okay, good. And see you soon. E a gente se vê logo, em pessoa. Até mais.